Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Essa aula é para alunos do 9º ano, né? É uma continuação do assunto que nós estamos trabalhando, né? A gente já falou sobre potências, propriedade de potências, potência com expoente fracionário, e agora a gente vai falar sobre propriedade de radicais, tá certo? A primeira propriedade que a gente vai falar é a propriedade quando a gente tem um número, uma potência, vamos chamar de potência, uma potência dentro da raiz, certo? E o índice que está fora da raiz, né? Esse número vai ser igual ao expoente dessa potência que está aqui dentro, tá certo? Toda vida que isso acontecer, a gente vai ter que olhar o seguinte, a gente vai ter que olhar se esse n aqui, ó, ele vai ser um número ímpar ou vai ser um número par, tá certo? Porque se for ímpar, a resposta é de um jeito, se for par, a resposta é de outro, certo? Professor, isso aqui é uma potência assim, isso aqui é um A, não é um número. Esse A, ele está fazendo o papel de um número, tá certo? Então ele está usando uma letra para fazer o papel de um número. Ele está representando um número aqui, tá certo? A gente vai ver exemplos com números, só que na explicação a gente usa uma letra que faz o papel de um número, tá certo? Então vamos lá. O que vai acontecer? Vamos ver aí os dois casos. Se esse n, né, se esse expoente, se esse índice aqui que é igual ao expoente da potência, ele é um número natural ímpar, toda a vida esse número aqui tem que ser natural. Se ele é um número natural ímpar, certo? O que vai acontecer? A resposta dessa raiz aqui, ela vai ser igual ao próprio A, ao próprio número que está aqui dentro, tá certo? Então, de cara você vai saber. Eu vou olhar para a raiz. O índice é igual ao expoente. Ele é ímpar? É. Então, a resposta é o próprio A. Se o número n ele for par, o que vai acontecer? A resposta da raiz não vai ser o próprio A. Ela vai ser o módulo de A. Tá certo? Isso funciona por quê? Porque às vezes você tem um número negativo. Tá certo? E aí, para você calcular a raiz, quando você faz a potência, né, quando você calcula a potência desse número negativo que está aqui dentro, que depois você calcula a raiz, essa raiz ela vai ser um número positivo também. Tá certo? Então, muito aluno, na hora, no impulso, ele já pega e já quer botar A. Não. Se o número que tiver aqui dentro for um número par, se o n que tiver aqui for um número par, tá certo? Isso aqui vai ser o módulo, tá certo? Pode ser o A, pode ser um número positivo ou pode ser negativo, tá certo? Só que o módulo ele vai contemplar esses dois resultados. O problema estaria no número negativo, tá certo? Vamos ver com um exemplo para você entender? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma raiz, certo? Raiz cúbica de 2 elevado a 3, ok? O índice é igual ao expoente da raiz, tá certo? Que é ímpar. Se é ímpar, eu não preciso elevar isso daqui a 3 para depois calcular a raiz cúbica, não. Eu já posso fazer direto, tá certo? A resposta vai ser 2, tá certo? Mas só lembrando, professor, e se eu quisesse simplificar, como é que eu poderia fazer? Lembra como a gente fez na aula passada? Isso aqui, ó, vou fazer aqui na frente, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 3 sobre 3. 2 elevado a 3 sobre 3 é 2 elevado a 1, que é 2. Então, ó, a resposta aqui, ó, se eu quisesse usar propriedades de potência com expoente fracionário, eu também conseguiria resolver, tá certo? Seria uma forma de resolver. Só que usando a propriedade fica muito mais fácil, você usa a propriedade e já coloca a resposta. Ok? Aqui, ó, de novo, uma raiz, certo? O índice aqui é 5, né? O número que está aqui dentro, essa base dessa potência é um número negativo, e aqui o expoente é 5 também, tá certo? Então, a mesma coisa, ó. Se é ímpar o índice, então a resposta aqui vai ser o quê? A resposta vai ser o número que está aqui dentro da raiz, tá certo? Essa seria essa base desse expoente, tá certo? Professor, se eu quiser fazer
Se eu quiser fazer a potência, posso fazer? Pode. Tá certo? Se quiser fazer a potência, pode. Só que você vai ver que o resultado vai ser o mesmo. Certo? Letra C. O que vai acontecer? Aqui, quando não tem nada, o expoente é 2, tá certo? Então, ó, você tem uma raiz quadrada de 7 elevado a 2, tá certo? Aí vamos lá. Aqui a base é, o índice é par, tá certo? Então, como é que vai ficar a resposta aqui? Vai ficar, como aqui é 2, que é par, a resposta vai ser o módulo de 7, tá certo? Só que o módulo de 7 é o próprio 7, o número de um número positivo é o próprio número. Então não vai mudar nada. Esse professor, não vai mudar nada, porque a regra não era a mesma do outro. E vai mudar quando o número for ímpar. Quando o número for negativo. Ímpar não, negativo. Olha aqui, ó. Aqui o índice é 2, tá certo? Então aqui é 2 e 2 é par, né? Se você fosse pensar, como no caso aqui, nesse caso de cima, você ia botar a resposta aqui menos 5, mas não pode, tá errado. Certo? Não tem como essa resposta de uma raiz quadrada dar um número negativo. Tá certo? Então, ó, a resposta aqui, ó, não vai ser o menos 5, vai ser o módulo de menos 5. Tá certo? E o módulo de menos 5 é o quê? É um número positivo. Tá certo? Essa propriedade aqui, ó, ela garante que a sua resposta com índice par não dê um resultado negativo. Tá certo? O índice ímpar pode dar negativo, o índice par não pode. Então ela garante isso. Tá certo? Se a base da potência já for par, beleza, não tem problema nenhum. Agora, se ela for ímpar, se ela for positiva, perdão, eu falei par. Se ela for positiva, né, não vai ter problema nenhum. Se ela for negativa, aí essa propriedade ela garante que a raiz seja positiva, tá certo? Para não ter esse erro. Aqui, ó, o índice é igual ao expoente, certo? O índice é igual ao expoente. É par e o número que está aqui dentro, a base, negativo, certo? Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Se os dois são iguais e é par, vai ser o módulo do que está aqui dentro, ó, o módulo de menos 2. E quem é o módulo de menos 2? 2, tá certo? Então isso garante o quê? Essa propriedade garante o quê? Que a resposta de uma raiz com índice par seja um número positivo, tá certo? Então essa foi a nossa primeira propriedade. Vamos para as outras propriedades. Pessoal, a segunda propriedade. Segunda propriedade diz o seguinte: se você tem uma raiz, tá certo? Aqui o índice e o expoente aqui, eles não precisam ser iguais. Geralmente eles vão ser diferentes. Só que diz o seguinte, que dependendo do número que apareça aqui e aqui, certo? Você consegue simplificar a raiz para uma mais simples, tá certo? Ou seja, você consegue diminuir o valor do índice e do expoente aqui, certo? Às vezes facilita a vida, às vezes não, mas é uma espécie de simplificação dos índices da raiz e do expoente, tá certo? Simplificar como, professor? Você consegue dividir o que está fora por um número e o que está dentro por o mesmo número, tá certo? É como se você dividisse o que está fora da raiz, o índice, por um número e o que está dentro da raiz, o expoente, por outro, pelo mesmo número, tá certo? Você consegue encontrar um número que divide os dois. E aí, se você souber esse número, se você encontrar esse número, você consegue simplificar, tá certo? Esse número que eu encontrei, que eu chamei de P, ele tem que dividir os dois, tanto o índice da raiz quanto o que está dentro. Vamos entender com um exemplo? Ó. Aqui, ó, a minha base da potência é o 2, o expoente da potência é o 9 e o índice da raiz é o 12, certo? O que acontece? Vamos procurar um número que eu consiga dividir o 12. Um número, ó, o 1 divide o 12, o 2 divide o 12, o 3 divide o 12, o 4 divide o 12, o 6 divide o 12. Aqui, o 4 não divide o 9, mas o 3 divide.
Então, ó, você consegue pegar um número, esse número aqui, que ele vai dividir tanto o índice quanto o expoente. Qual é esse número? O maior que eu encontrei? O 3. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar, deixa eu fazer aqui maior. Vai ficar 12 dividido para 3. Aqui fica o 2, ó. Se o 3 dividir o 12 aqui, ele vai dividir o 9 aqui dentro. Então vai ficar 9 dividido para 3. E agora? 12 dividido para 3 é 4. Certo? 2 elevado, ó. 3 dividido, 9 dividido para 3 é 3. Então vai ficar 2 elevado a 3. Certo? Quer dizer, você encontrou uma outra raiz, certo? Só que o valor dessa raiz aqui que você encontrou vai ser igual ao valor dessa. É mais simples, tá certo? O expoente é um valor menor, tá certo? O índice também. Às vezes facilita, às vezes não, tá certo? Pronto, 2 elevado a 9. Você teria muito trabalho para calcular 2 elevado a 9 para depois calcular a raiz quarta dela, né? Aqui imagine você calcular uma raiz 12ª, aqui você só tem uma raiz quarta para poder calcular, tá certo? Então essa é a ideia, você encontrar um número, o nosso aqui foi o número 3, que eu usei para dividir, né, tanto o índice da raiz quanto o expoente aqui. Vamos a mais um exemplo, ó. Eu tenho aqui raiz, o índice 20 aqui, tá certo? E aqui a potência com o expoente 15 aqui. Como é que eu faço? Qual é o número que eu encontro aqui? O maior que você pode encontrar, ó, aqui, por exemplo, para dividir o 20, você pode dividir por 2, por 4, por 5, por 10. Só que aqui você não divide por 4. Aqui você não divide por 10. Você consegue dividir por quem? Por 5. O mesmo daqui. Então você pode simplificar como aqui, ó. Você pode colocar o 20 dividido para 5. Certo? E dentro, como é que vai ficar? 7, 15 dividido para 5. Vamos lá, vamos ver como é que fica. 20 dividido para 5 é 4. Então vai ficar raiz quarta de novo. Aqui, ó. 15 dividido para 5, 3. Então vai ficar 7 elevado a 3. Tá certo? Se você fosse calcular, eu não estou pedindo para calcular, mas se você fosse calcular, era só elevar o 7, terceira potência, a 3, e depois calcular a raiz quarta disso aí. É muito mais simples se você fosse calcular, fazer isso daqui. Na calculadora não, o trabalho é o mesmo, mas se fosse calcular na mão seria muito mais simples. E dependendo da questão que apareça na lista, às vezes você simplificando você já consegue resolver direto, ou quando você juntar com outra raiz, seja muito mais fácil na hora de calcular. Tá certo? Essa foi a segunda propriedade. Vamos para as outras propriedades. Terceira propriedade. Terceira propriedade é o seguinte. Com essa propriedade a gente consegue separar uma raiz em duas, certo? Se tiver uma multiplicação dentro da raiz, ou juntar, tá certo? A gente pode fazer tanto daqui para cá, quanto daqui para cá. Certo? O que ela diz? Se você tiver uma raiz com um índice n, um índice n qualquer, e você tiver uma multiplicação aqui dentro, você pode separar essa multiplicação com uma multiplicação de duas raízes. As duas raízes com esse mesmo índice n. Tá certo? Como é que fica, professor? No exemplo, fica assim, ó. Eu tenho uma raiz cúbica de 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12, já está no formato da multiplicação. Isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 4 vezes a raiz cúbica de 3. Certo? Essa propriedade serve para separar uma raiz na multiplicação de duas. Tá certo? Se você tiver isso, quiser transformar em uma só, você pode também. Você pode daqui para lá e vir de lá para cá. Aqui.
raiz quinta de 7 vezes 10. 7 vezes 10 é 70. Então seria raiz quinta de 70. Então você pode separar em duas raízes. Certo? Raiz quinta de 7 vezes a raiz quinta de 10. Ok? Eu gosto dessa propriedade por quê? Porque essa propriedade ela facilita na hora da gente fazer certos cálculos. Certo? Por exemplo, aqui ó, na C. Quanto que é a raiz quadrada de 400, por exemplo? Tem muita gente que não sabe fazer de cabeça. Certo? Como é que a raiz quadrada de 400? Vixe, não tenho a menor ideia. Mas eu sei que 400 é a mesma coisa que o quê? Que 4 vezes 100, não é? 4 vezes 100 não é 400? Ó, a multiplicação aqui, ó. Raiz de 400 eu não sei calcular de cabeça. Mas raiz mais 400 é a mesma coisa que 4 vezes 100. Aí isso aqui eu transformo em duas raízes, ó. Raiz de 4 vezes a raiz de 100. Raiz de 4 é quanto? Raiz de 4 eu sei, é 2. Raiz de 100 é quanto? É 10. 2 vezes 10 dá 20. Então, ó, só usando a propriedade eu consegui descobrir a raiz de 20. Ou a raiz de 400, que é 20. Certo? Mesma coisa, por exemplo, se a gente fizesse com raiz de 900, por exemplo, que é um número fácil também de calcular, ó. 900 é o quê? 9 vezes 100. Né? Aí eu separando em duas. Raiz de 9 vezes a raiz de 100. Eu sei quanto que é a raiz de 9? Sei. Raiz de 9 é 3. E a raiz de 100? 10. 10 vezes 3 dá 30. Então essa propriedade é interessante porque eu posso separar e às vezes nessa separação facilita na hora de descobrir o valor. Às vezes é o contrário, né? Às vezes o valor está separado, eu não consigo. E aí quando você junta tudo numa raiz só, você consegue calcular a raiz, tá certo? Então, essa foi a terceira propriedade e a gente vai agora para a última propriedade. Pessoal, vamos lá. Nosso último exemplo, né? Que é parecido com o exemplo anterior, da multiplicação das raízes, né? Você tem uma multiplicação dentro da raiz, você separa na multiplicação das raízes, aqui você tem uma divisão dentro da raiz, uma fração, que fração é uma divisão. Então, a divisão dentro da raiz, você pode separar como a divisão de duas raízes, tá certo? Essa também é interessante, porque às vezes é mais fácil você fazer a conta separada do que junta. Pode ter casos que seja o contrário, ela está separada e seja mais fácil de juntar, né? Mas em muitos exemplos que a gente já fez, né, a gente faz constantemente, separando fica mais fácil. Por exemplo, eu tenho aqui esse exemplo que é para calcular a raiz quadrada de 9 sobre 16, né? O que eu tinha que fazer? Eu tinha que calcular essa divisão, né? Ia dar um número decimal, ia ser uma dor de cabeça enorme para poder fazer, se eu fizesse a divisão primeiro para poder calcular a raiz. Só que eu sei, por essa propriedade aqui, que eu posso separar, eu posso fazer a raiz do número de cima, que é o 9, e a raiz do número de baixo, que é o 16. Ora, mas eu sei de cabeça, a raiz de 9 é 3, e a raiz de 16 é 4. Certo? E aí pronto. A minha resposta dessa raiz dessa fração é 3/4. Se você quiser em forma de número decimal, 0,75. Tá certo? Então, às vezes é mais simples você separar a divisão em duas raízes para você calcular. Aqui, eu tenho uma fração dentro, vai ficar o quê? Vai ficar a raiz do número de cima e a raiz do número de baixo. Raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, vai ficar 2/3. Certo?
Isso vale para qualquer índice. A gente fez aqui com raiz quadrada, mas se fosse raiz cúbica. Raiz cúbica aqui, ó, de 27 sobre raiz cúbica de 8, tá certo? Aqui, raiz cúbica de 27 é 3, raiz cúbica de 8 é 2, tá certo? Então, essa foi a quarta propriedade. Ela é interessante porque às vezes ela facilita, tá certo? A gente tem que calcular uma raiz, às vezes ela facilita muito, tá certo? Nem sempre, por exemplo, nos exercícios que a gente vai fazer, que vocês vão fazer, precisa calcular, precisa encontrar. Se o exercício pedir só para simplificar, você só simplifica. Só usa a propriedade. Agora, se pedir calcule a resposta, você vai calcular. E às vezes, para calcular a resposta, é muito mais fácil usando essa propriedade. Tá certo? Então, essa foi a quarta propriedade. E agora, a gente vai ver uns exemplos que a gente vai simplificar raízes. A gente vai usar propriedades, né? Para a gente poder simplificar as raízes, tá certo? Simplificar às vezes uma expressão muito complicada, a gente simplifica em uma mais simples, tá certo? Bom, pessoal, vamos lá, né? Então, a gente pode simplificar expressões contendo raízes usando essas propriedades que a gente aprendeu, tá certo? O que significa simplificar? Torna mais simples de calcular, tá certo? Você tem uma expressão às vezes bem complicada, cheia de valores, cheia de números, e você consegue, às vezes, não tirar todas as raízes, calcular todas as raízes, mas tornar uma expressão mais simples de calcular, ou que você encontre uma aproximação melhor. Por exemplo, aqui eu tenho raiz de 50, certo? Eu não sei de cabeça, não tenho a menor ideia quanto que é raiz de 50, certo? Mas o que eu posso fazer? Eu sei que 50 é a mesma coisa que raiz de 50 é a mesma coisa que o quê? É 5 vezes... Aliás, 5 vezes 10 não. 2 vezes 25, não é? Posso fazer isso? Posso, não posso? 50 não é a mesma coisa que 2 vezes 25? 25 é a mesma coisa que o quê? 25 é a mesma coisa que 5 elevado a 2. Tá certo? Então, ó, eu transformei raiz de 50 em 2 vezes 25, que é isso aqui. Nessa daqui, ó, eu vou usar aquela propriedade, aquela primeira que a gente já viu. Quando você tem uma multiplicação, a primeira não, a segunda. Quando você tem uma multiplicação, você pode separar, você pode tirar, tá certo? Eu vou fazer o contrário. Lá é a multiplicação. Vou fazer assim, a multiplicação está dentro, eu vou tirar. Vou transformar em duas multiplicações. Então aqui vai ficar assim, ó. Raiz de 2 vezes a raiz de 5 elevado a 2. Aqui, ó, eu vou usar qual propriedade? Eu vou usar a primeira, né? Que você tem aqui, ó, expoente igual aqui, ó. Aqui quando não tem nada de 2, aqui é 2. Então, vou calcular essa resposta aqui. Essa daqui vai ficar o quê? Vai ficar o módulo de 5, né? Lembra quando o índice é par? Vai ficar o módulo de 5. Só que o módulo de 5 é o 5. Então, vai ficar o quê? Vai ficar raiz de 2 vezes 5. O número, sempre a gente coloca ele antes da raiz. Se tiver uma raiz multiplicando o número, a gente coloca o número na frente. Então, aqui ó, vai ficar 5 raiz de 2. Tá certo? Professor, mas a raiz não desapareceu. Não desapareceu, só que a gente simplificou. É muito mais fácil a gente pegar e, se for precisar calcular na mão, né, uma aproximação de uma raiz de 2 do que uma raiz de 50. Tá certo? Então, com isso, você consegue simplificar. Hoje a calculadora faz aquilo ali, você não precisa se preocupar. Mas se você precisasse fazer na mão, precisasse fazer uma aproximação, você teria aquilo ali. Tá certo? Seria muito mais simples na hora de calcular. Por isso que é uma simplificação. Tá certo? Que você transforma uma raiz mais complicada numa expressão mais simples para poder calcular. Tá certo? Próximo exemplo. Raiz aqui, ó, de 24. Como é que a gente faz? 24 é a mesma coisa que o quê? Você pode transformar. Você tem várias multiplicações para você transformar em 24. Só que tem que ser uma que ajude você.
Por exemplo, se você fizer 2 vezes 12, não vai lhe ajudar. Tá certo? Eu estava colocando 5 aqui, não ia me ajudar. Agora eu posso fazer como aqui? Para poder simplificar, para ficar fácil para a gente fazer. 2 vezes 12 não dá. 4 vezes 6, né? 4 vezes 6, ó. Por que eu faço isso? 4 vezes 6 facilita a minha vida. Porque eu vou usar a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa aqui. 2 elevado a 2 vezes 6. Vou separar isso em forma de 2 raízes. Então vai ficar raiz aqui, 2 elevado a 2, vezes a raiz de 6. Ó, onde eu vou usar aquela primeira propriedade. Como aqui o expoente é 2, aqui é 2, também eu posso fazer isso. Então aqui ó, vai ficar assim. Vai ficar 2 raiz de 6. Professor, de novo essa raiz, é como eu disse, né? Não é que você vai já encontrar a resposta direta. Pode ser que em alguma questão você encontre. Mas fica muito mais fácil para encontrar uma aproximação para a raiz de 6 do que direto para a raiz de 24. Tá certo? E a última, para a gente poder terminar, né, essas simplificações. Aqui tem a raiz, certo? Aqui é a raiz cúbica, certo? Aí vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Primeira coisa, se você tem uma divisão, você separa em 2 raízes aqui. A raiz de cima, raiz de baixo. Certo? Raiz de baixo. E agora, 81, eu sei de cabeça que 81 é a mesma coisa que o quê? Que 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é 81. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 aparecendo em 4 vezes quando você multiplicar, vai dar 81. E aqui embaixo, 64 é 4 elevado a 3. Tá certo? Isso aí eu sei de cabeça. 64 é 4 elevado a 3. Ok? Então, esse de baixo já tá bom, ó. Tá aparecendo igual aqui. Certo? A gente usa a primeira propriedade, embaixo vai dar 4. O problema está em cima. Só que em cima você pode fazer assim, ó. Concorda comigo que 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1. Lembra de propriedade de potência? Quando você tem bases iguais, você copia a base e soma os expoentes. Então, no lugar de eu juntar, eu estou separando. Professor, por que você fez isso? Porque eu vou usar essa propriedade aqui, ó. Tá junto, eu vou separar. Aqui tá junto, eu vou separar. Então, vai ficar raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 3 elevado a 1. Como é 1, eu não vou botar. Quando é 1, não precisa. E aqui, ó, quando o expoente é igual, ó, o que vai acontecer? A resposta é o próprio 3. Então, aqui, ó, vai ficar 3 raiz cúbica de 3 sobre 4. Essa é a resposta. Professor, mas tem que calcular uma raiz cúbica de 3. Mas é muito mais simples do que calcular primeiro essa divisão aqui, ó. Infinitamente mais simples. Calcular essa divisão aqui e depois, com essa divisão dentro da raiz, você tentar encontrar a raiz cúbica. Tá certo? Propriedade não vai responder logo tudo, fácil para você. Só vai simplificar a sua vida. Aqui é muito mais simples calcular a raiz cúbica de 3 do que aquela raiz direto. Aqui, raiz quadrada de 6 do que calcular direto a raiz de 24. Ali, a raiz quadrada de 2 do que a raiz de 50. Tá certo? Então, essa foi a simplificação. E para finalizar, o que a gente vai fazer? A gente vai ver o contrário. Aqui eu estou pegando números dentro da raiz e tirando para fora. Eles estão saindo de alguma maneira para fora da raiz. Só que a gente pode fazer o contrário também. A gente vai ver como é que o número que está fora, ele entra dentro da raiz. Bom, pessoal, vamos lá. Então, do mesmo jeito que a gente simplificou, certo? O que seria simplificar? Tirar os números, os fatores que a gente conseguiu
de dentro da raiz, que era possível ser retirados, né? A gente pode também recolocar, tá certo? Então a gente pode colocar novamente, né? Retornar os valores para dentro da raiz, tá certo? É mais simples recolocar um valor dentro da raiz do que retirar ele, tá certo? É mais fácil fazer isso daqui do que você simplificar uma raiz. Agora tem que saber como retomar o valor, tá certo? Então aqui eu peguei o exemplo, ó, 2 raiz quadrada de 5. Qual é o expoente aqui quando não tem nada? O expoente aqui quando não tem nada é 2, tá certo? Então quando esse 2 que está aqui, ó, ele vai voltar aqui para dentro, ele tem que, o número que está aqui fora, ele tem que entrar dentro da raiz com um expoente. Qual vai ser o expoente? O índice que está aqui. Como assim, professor? Vai ser assim, ó. Vai ser a raiz, né? O 2 é esse 2 que está aqui fora. Só que ele vai entrar com o expoente. Qual é o expoente? Esse 2 aqui, ó. E o 5? Ele vai ficar multiplicando esse 2. Certo? Então, ó, o que vai acontecer? Quanto que é 2 elevado a 2? É 4. Então, aqui vai ficar 4 vezes 5. Se eu quiser multiplicar, certo? Eu posso. Então, vai ficar 4 vezes 5, 20. Então, vai ficar raiz de 20. Eu volto à conta que eu tinha antes. Né? A gente fez uma dessa. E aí a gente volta. Certo? É assim que a gente volta desfazendo uma simplificação. A gente fez a simplificação aqui. Quando a gente volta, desfazendo a simplificação, volta para o valor original. Tá certo? Aqui, ó. Vamos lá. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho esse 3 aqui, ó. Esse 3 aqui, ele vai entrar para dentro da raiz. Tá certo? Esse 3 que eu vou colocar aqui, quem é? É esse expoente aqui, ó. Certo? E o 5, que está aqui, ele vai ficar aqui do lado multiplicando. Tá certo? Sempre dentro da raiz é a multiplicação. Então, 3 elevado a 3 é 27. Então, aqui vai ficar 27 vezes 5. Tá certo? Se quiser multiplicar, multiplica. Se não quiser, deixa assim. Tá certo? Vai depender da questão. Se quiser que multiplique, você multiplica e dá um número fechado, ou deixa só a multiplicação. Ok? Aqui, ó. Esse daqui. 2 raiz quarta de 18. Como é que fica? Para recolocar esse fator externo para dentro da raiz. Vai ficar o 2. O índice da raiz aqui é 4, então aqui tem que ser 4 também. Ó. Aqui eu esqueci o índice da raiz, não pode esquecer de jeito nenhum. A gente só não coloca se for 2. Tá certo? Se for 3, 4, a gente tem que colocar. Aqui vai ficar 2 elevado a 4 vezes 18. Certo? 2 elevado a 4 é 16, então vai ficar raiz quarta de 16 vezes 18. Pronto. Se quiser multiplicar, multiplica. Se não quiser, deixa assim. Tá certo? Então é assim que a gente recoloca um termo dentro da raiz. Tá certo? Aqui o último, para a gente finalizar, ó, vai ficar raiz, aqui ó, é cúbica de quem? Se o 7 está aqui fora, ele vai entrar aqui dentro. Vai entrar com qual expoente? Com esse 3. Certo? E esse 7 elevado a 2 que está aqui dentro, repete, ó. Aí aqui você pode fazer uma coisa a mais, tá certo? Você não precisa você não precisa multiplicar 7 vezes 7 vezes 7 para descobrir quanto dá. Por quê? Porque o que está aqui dentro da raiz é outra potência de 7. Então, você pode usar a propriedade de potência. Você conserva a base. Quem é a base dessas potências? É o 7. E junto os expoentes. Fica o 5. Certo? Então, aqui, ó, foi a mais fácil de todas. Porque você não precisa fazer a multiplicação. Você já coloca em forma de potência. Tá certo? Então, essas foram todas as propriedades de potências, né, que a gente ia ver, que a gente tinha para ver, né? Vocês vão ter acesso à lista, tá certo? As questões são poucas questões e simples. Quem assistir essa aula vai conseguir fazer todas as questões, né? Que são basicamente isso. Eu fui dando uma olhadinha na lista,
para ver quais as questões que vão pegar mais. Então, eu acho que com isso aqui vocês conseguem fazer todos os exercícios, tá certo? Então, espero que com a aula, com o vídeo, vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.